Oi, minhas jovens senhoras! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Hoje eu vim fazer o pior vídeo, assim, um dos piores da minha vida. A gente sabe que uma hora a gente vai passar por um luto, que a gente vai passar por uma perda, mas a gente nunca tá preparado para esse momento. Eu achava que ia doer, que eu ia sofrer, mas eu nunca achei que essa dor ela fosse indescritível, ela fosse imensurável, ela fosse assim dilaceradora. Eu perdi a minha melhor amiga, minha companheira, meu chaveirinho, a minha primeira cachorra. Ela foi tão sonhada, tão desejada, eu quis tanto. E ela veio num momento muito difícil pra mim. Ela não veio para substituir nenhuma dor, ela não veio para tampar nenhum buraco, como algumas pessoas eu acho que pensaram que fosse assim, né? Ninguém substitui ninguém, nenhum ser humano substitui outro, nenhum animal substitui um ser humano e nenhum ser humano substitui um animal. E eu vim contar para vocês um pouquinho de como foi a nossa história. Eu fiz alguns posts lá no meu Instagram, então se você não me segue, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre... Antes que alguém pergunte sobre psicólogo, terapeuta, eu fazer terapia e com 3 psicólogos diferentes durante 4 anos. Eu passei por 3 psicólogos, mas eu não me adaptei a nenhum. Me senti assim... Não me senti bem, não me senti confortável, não me senti... Não me adaptei. Com 23 anos, agora, eu acho que é a primeira vez que eu tô conseguindo discernir meus sentimentos, minhas emoções, que eu tô conseguindo colocar pra fora, falar com alguém. E vamos lá. Eu perdi meu pai em 2010, eu tinha 8 anos, quando meu pai faleceu. Ficou 2 anos e meio tratando do câncer no intestino, né? Meu pai faleceu de câncer no intestino. Na época eu lembro bem das palavras do psicólogo, enfim, ela me informou, até como meu pai faleceu de uma forma mais lúdica, assim, sabe? De uma forma mais... que eu não imaginava o que era a morte, né? E quando meu pai faleceu, eu não participei do velório, porque os parentes não queriam, enfim, eu acabei não participando do velório, porque eu não tinha escolha, eu tava com 8 anos, eu me lembro de flashbacks só, que por eu não participar do velório e eu não participar do enterro, a minha cabeça, eu achava que meu pai ia voltar. Eu achava que meu pai estava trabalhando, ou que meu pai tinha outra família, enfim. Eu achava que em algum momento da minha vida eu ia estar na minha casa e meu pai ia aparecer. Então eu fiquei com aquela sensação de que não tinha acabado, que não era um fim, que não era um luto, que não era uma despedida, que não era uma partida. Então o meu subconsciente, talvez de criança, eu não sei explicar, eu tinha a sensação de que meu pai ia voltar, sabe? Então eu não sofri. Se eu falar pra vocês que eu sofri assim, eu lembro de vezes que eu chorei sentindo falta, sentindo saudade, mas se eu falar que eu sofri um luto, eu não sofri, porque eu sempre vinha na minha cabeça, daqui a pouco ele tá aí, daqui a pouco ele vai chegar. Então, eu ficava com isso na minha cabeça. Em junho de 2011, eu ganhei a minha cachorra. Eu sempre quis um cachorro, sempre quis um cachorro, sempre quis um cachorro. Desde que meu pai era vivo, eu era apaixonada por cachorro. Eu lembro que no Carrefour, naquela época, tinha um pet shop que ficavam os cachorros ali para venda, para adoção. E eu sempre falava, papai, vamos passar lá para ver os cachorros. Eu sempre, assim, amei cachorro. E por recomendação do psicólogo, foi recomendado que fosse me dado, né, um cachorrinho. E a Melody veio pra mim. Eu não escolhi a Melody. Nós fomos num canil. O rapaz que tava lá, ele soltou todos os cachorros que tinham lá pra eu escolher.
E a Melody, todos os cachorros vieram pulando, brincando, enfim, se trombando, caindo. E a Melody, ela veio, eu lembro até hoje, ela veio assim, com a cabecinha baixa, veio e deitou no meu pé, toda encolhidinha assim. E aí eu abaixei, peguei ela, olhei na carinha dela e naquele momento eu sabia o nome dela. Na noite anterior, na verdade nos dias anteriores, eu estava escolhendo o nome do meu cachorro. Eu sabia que eu queria uma menina e eu fiz a seleção de vários nomes. Procurava na internet nomes de cachorro e eu selecionei um e seria Charlotte. Eu sabia que a minha cachorrinha ia chamar Charlotte. Mas naquele momento que eu abaixei, peguei ela e vi a carinha dela, eu pensei, Melody. Na hora, gente, foi na hora. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. E nós levamos ela pra casa, ela chorou bastante, porque falta dos irmãozinhos, né? Estranhou o local, nós colocamos ursinho pra ela de pelúcia. E dormia eu, ela e minha mãe numa cama de solteiro. Eu dormia abraçada com ela, assim. E foram se passando os anos. Eu me mudei pro interior, isso tudo aconteceu, nós morávamos em São Paulo, eu mudei pro interior e eu precisei ficar alguns meses, quase um ano, sem ela. Não tinha ninguém pra trazer ela pra cá, eu e minha mãe nós viemos só com a roupa do corpo. Então ela ficou com a minha avó ficou cuidando dela e quando ela chegou, gente, foi uma alegria. Eu lembro que eu falava pra minha mãe, não sei como eu consegui ficar tanto tempo sem ela, porque ela era minha paixão. Eu ligava pra minha avó pra poder falar com ela, eu queria ver ela. E aí nós passamos quase 14 anos juntas. A Melody, ela foi assim, eu chegava, eu pegava ela, eu abraçava, eu beijava, eu cheirava ela. E ela era minha companheira. Várias coisas eu não falava pra minha mãe, porque eu não queria fazer minha mãe chorar. Eu não queria... minha mãe sempre sentiu muita falta do meu pai, então algumas coisas eu falava assim pra Melody, eu conversava com ela, eu falava, Melody, meu pai nunca me ligou, meu pai nunca me mandou mensagem. E aí com 14 anos, ou quase 14 anos, que foi a minha formatura da 8ª série, que eu caí em si, eu já tava grandinha já, que meu pai, ele não ia voltar, que meu pai tinha falecido, que ele não tinha outra família, que ele não ia voltar, que eu tava pra me formar e quem ia entrar comigo era meu irmão, não era meu pai. Então eu percebi naquele momento que meu pai não ia voltar. Só que quando eu entendi essa fase, eu já estava acostumada a chegar, não ter meu pai, a ser só eu e minha mãe, meu irmão, sabe? Então essa figura assim masculina que o pai traz, eu não tinha criado na minha cabeça, não tinha criado uma expectativa. Então eu falei, ok, e consegui sofrer calada, mas eu não sofri o luto, porque eu percebi isso quase 5 anos depois que meu pai faleceu. Eu conversava muito com a Melody, falava muito com ela, eu editava vídeo, eu pegava ela pra deitar comigo, tudo era ela, gente, tudo era ela, eu pegava ela. E era tudo pra ela, assim, sabe? Quando eu não trabalhava, a minha mãe que pagava banho e tosa pra ela, que comprava ração, petisco. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu nunca deixei faltar nada, eu comprava tudo do melhor. Era sachêzinho, era petisco. Tem petisco fechado aqui que ela nem chegou a comer, porque eu comprava, assim, variedade, sabe? E eu falo isso com muito orgulho, porque eu amei, eu amo e eu cuidei muito dela. Com todas as minhas forças físicas e financeiras. A Melody castrou, ela foi castrada com 6 meses de vida. Nós castramos ela, então ela não teve bebezinho. Eu lembro o episódio que ela foi picada por uma abelha, eu não estava em casa, eu estava na escola. Minha mãe levou ela no veterinário e ela tomou soro na veia. E... ai, gente, eu tenho tantas lembranças, tantas coisas e falar desses momentos eu não consigo chorar, sabe? Porque ela me fez muito bem. Ela me fez muito bem. E há 2 anos atrás, ela começou com uma cãibra na perna. Nós acordamos num sábado
e ela estava com uma cãibra, né? E nós achamos estranho, mas ela mancou um pouquinho e já passou. Foi passados meses, a coxa dela foi crescendo, um lado da coxa foi crescendo. Só que assim, não era uma diferença visual, assim, que você batia o olho e você via que tava grande, sabe? Aí ela passou um tempo, ela fez xixi com sangue, que eu tenho até um vídeo meu aqui no YouTube explicando. Ela fez xixi com sangue, eu levei no veterinário, o veterinário diagnosticou como uma infecção urinária com suspeita de pedra no rim. E aí, muito provavelmente era uma pedra no rim com infecção urinária, né? E aí, ela fez um mês de tratamento, remédios e tudo mais. Nós tratamos ela um mês, tomando remedinho. Passou, nunca mais. Ela fez xixi com sangue, mas ela não conseguia segurar o xixi. Então, ela fazia, às vezes, xixi na caminha dela. Ficou uns 2 meses, assim. Às vezes ela fazia xixi dentro de casa. Ela nunca tinha feito xixi dentro de casa. E foi aí que nós morávamos num apartamento, até então. E ela sempre chorava pra fazer xixi lá na graminha, cocô lá na graminha. E quando nós não estávamos em casa, que ela queria fazer xixi, ela fazia dentro do box do banheiro, no ralinho do box do banheiro. Então, ela nunca fez xixi dentro de casa, mas às vezes ela não conseguia segurar. Então, ela fazia um xixi na sala, sabe? Ela fazia. E aí foi onde minha mãe pensou, vamos para uma casa, né? Pra ela ter um quintalzão. E assim minha mãe fez. Nós mudamos, nós viemos pra casa. E a Melody melhorou muito a qualidade de vida dela. Ela fazia xixi a hora que ela queria, no quintalzão, enfim. E aí nós começamos a perceber que a coxa dela começou a aumentar um pouco, mas nós achávamos que era o pelo, a gente achava... Não era uma coisa assim que você batia o olho e você via, sabe? Era uma diferença assim que você... Só quem conhecia ela mesmo sabia que ela tava puxando da perninha, enfim. E aí então ela começou com uma bola aqui no pescoço. E ela começou a engasgar muito, bolas assim pelo corpo, no tórax, na barriga, verrugas saindo nela. E foi tudo muito rápido, assim, apareceu uma bolinha e logo já cresceu, sabe? E nós levamos ao veterinário, o veterinário falou que era um câncer, né? Eram tumores por conta do formato, do tamanho. Não tinha o que fazer, assim, porque o tratamento seria quimioterapia, mas a quimioterapia ia demandar de muitos cuidados e pelo tamanho que estava o tumor, não iria adiantar, iria só judiar dela, porque a quimioterapia ela é recomendada para quando o animal também faz a cirurgia, né? E como o tumor da Melody estava aqui, estava no rabinho e estava aqui no peito, em 3 lugares diferentes, poderia estar em mais lugares que a gente não sabia, assim, que a gente não tinha como pegar, palpar e falar, tá nesse lugar. Então, o veterinário falou, como ela não tá reclamando de dor, ela só engasgava às vezes e faltava o ar, mas ela mesma voltava e tava tudo bem. Então, vamos deixar assim, não vamos mexer, porque mexer é pior. Nós somos em 3 veterinários diferentes e os 3 falaram a mesma coisa. Até que chegou o final, novembro de 2024. Ela começou a chorar muito de dor. Nesse quase um ano aí, 2 anos que ela ficou com essa bola aqui e com as outras bolas, outras verrugas, ela não reclamava de dor, ela dormia, ela comia, ela brincava, levantava, tava tudo bem. Quando ela reclamava de dor, que era bem raro, que ela não conseguia dormir, que ela se mexia, que ela chorava, a gente dava 10 gotinhas de dipirona pra ela e ela vivia a vida dela tranquilamente. Chegou pro final de 2024, ela já chorava com mais frequência de dor. E a coxa dela tava bem grande assim uma da outra. Nós fomos no veterinário. Na verdade, o veterinário veio até aqui em casa. Ele examinou a Melody e ele falou que o tumor ele tava crescendo entre 2 músculos, por isso que a coxa dela tava crescendo tanto. E que não tinha o que fazer, porque se fosse tirar a cirurgia, aquele tumor era mais perigoso que esse aqui e que as outras verrugas,
Porque se mexesse naquele tumor, ia ter que arrancar a pata traseira dela toda. E pela idade dela, ela não ia aguentar, né? E seria uma judiação também ver ela com 13 anos com a patinha amputada, né? E ela já ia fazer 14 agora em março. Em novembro, ela já estava com bastante dor, assim, a gente já estava dando dipirona para ela praticamente todo dia, né, porque ela tava com bastante dor, ela tava repuxando bastante a patinha, ela não conseguia mais correr como ela corria antes, e aí o veterinário falou, né, vai ter que amputar toda a pata, mas eu não vou mexer porque ela tá com outros tumores em outros lugares, então só vai judiar dela, então o melhor é o paliativo. Na época ele já cogitou da eutanásia, porque ela já estava com bastante dor, e eu ia gastar um pouco com os remédios do paliativo, mas eu falei, não estou preparada agora, e a Melody, ela ainda tava comendo, ela ainda tava bebendo água, ela ainda tava fazendo as gracinhas dela de pedir comida com a mãozinha, não é o momento agora. Só que eu fui pedindo pra Deus, pra Ele confortando o meu coração, porque passou muito rápido esses 13 anos, sabe? E eu era muito apegada nela. Eu era muito apegada na Melody. A Melody foi ficando de idade, assim, mais ceguinha, surdinha. Minha avó, meus tios foram falando pra minha mãe, né? E pra mim também, olha, Melzinha, ela tá chegando na idadezinha dela, né? Eles foram falando. Deus já tava falando comigo que ele ia recolher a Melody. Sabe, que aquele ciclo já tava chegando ao fim. E eu sabia que era isso, só que eu não comentei com a minha mãe, eu não falei nada, eu guardei pra mim essa informação. E eu ia até encomendar um bolo, não encomendei, porque eu sabia que nós não iríamos comemorar o aniversário da Melody. Até que chegou dia 15 de março, a Melody começou com muita dor, ela não parava, ela não dormia. Minha mãe dava dipirona pra ela até conseguia deitar um pouquinho, mas algumas horas depois ela já reclamava de dor. Aí no domingo eu cheguei, ela tava dormindo, eu peguei ela e à noite ela tava bem manhosa, bem grudada, sabe? E na segunda-feira eu já percebi uma piora muito, assim, do dia 16 pro dia 17 de março, eu percebi uma piora nela, assim. Ela tava muito manhosa, aquela manha de dor, sabe? Quando ela tá com dorzinha, ela tava chorando, ela já não tava comendo tão bem. Eu tive que dar a comidinha pra ela na boquinha dela pra ela poder comer. Então ela já tava diferente. E eu já tava sentindo que tava chegando a hora, o começo do fim, sabe? Eu já senti que aquele era o começo do fim. Chegou na terça-feira, de segunda pra terça de madrugada, assim, à noite, ela já não tinha parado, ela chorava de dor. E esqueci de falar um detalhe, uns 20 dias antes, eu tava conversando com o meu noivo por videochamada e a Melody estava deitada do meu lado. Ela tentou levantar e ela não conseguiu se levantar. Sabe quando a tartaruga vira o casco, que ela fica batendo as patinhas? Ela tava batendo as patinhas de trás. E aí eu logo deixei meu noivo e falei, calma aí que a Melody não tá conseguindo se levantar. E eu levantei ela. E aí ela não conseguiu andar com as duas patinhas de trás. Então ela já não conseguia, assim, se movimentar como ela tava se movimentando, sabe? Ela foi perdendo os movimentos das duas patinhas de trás dias antes. E aí, de segunda pra terça, do dia 16 pro dia 17, andou toda tortinha, assim, eu nem sei explicar pra vocês. Ela chorava muito, ela não deixou eu e minha mãe dormir, ela chorava muito. Eu lembro que eu fui deitar pra dormir, era umas 6h20, e aí eu falei, eu vou dormir 40 minutos, vou dormir até às 7 pra levantar pra ir trabalhar. E ela não deixou, eu fiquei fazendo carinho nela de tanto que ela chorava. Eu fui, peguei o gel de massagem, fiz massagem na perninha dela. Até que eu acho que ela viu que eu comecei a me arrumar pra ir trabalhar, ela foi, deitou na caminha dela e ficou me olhando, assim. Aí eu fui pra cozinha e ela foi chorando atrás de mim, e ali eu percebi que era a última vez que eu ia trabalhar e a Melody estaria ali, sabe? Eu percebi, assim, eu tenho essa imagem na minha cabeça.
Eu fui trabalhar, chegou umas 10 e pouca, minha mãe me mandou mensagem, falou que a Melody não parava de chorar, que ela ia chamar o veterinário. Falei, pode chamar. Porque eu já sabia como ela tava, porque eu saí de casa, ela tava deitada na caminha dela, me olhando, ela não tava chorando, mas eu sabia que ela tava com dor. Falei, pode chamar. E eu sabia, gente, eu saí de casa, eu sabia que a minha mãe ia chamar o veterinário. Eu já sabia que era o início do fim. E eu falei, pode chamar, e nisso eu já fui vendo planos de crematório, porque eu prometi pra ela e prometi pra Deus que eu não ia deixar ela chorar de dor, eu não ia deixar ela agonizar, eu não ia. E eu já tinha visto o plano que eu ia escolher, né, pra cremar ela. E o veterinário falou, olha, a gente já deu morfina várias vezes na veia, ele já tinha vindo aqui em casa dar remédio pra ela várias vezes na veia. E ele deu morfina, doxametasona, alguma coisa assim. Minha mãe vai colocar o nome do remédio aqui embaixo. E dipirona, tudo junto na veia dela. Passou 1 hora, não passou a dor. Passou 1h30, não passou a dor. Passaram 2 horas, não passaram a dor. Minha mãe ligou pro veterinário, mandou vídeo e falou, olha, não passou. Ele falou, já era pra ter passado a dor. Passaram 3 horas de remédio e ele falou, já era pra ter passado a dor, já era pra ela estar calma. Então, realmente, foi o que eu falei, não tem mais o que fazer. Ou vai deixar ela assim com dor e continuar dando paliativo, porque a gente tava dando paliativo desde novembro, né? Mas o paliativo, ele amenizava a dor dela, passava, ela conseguia dormir, ela conseguia comer. E na terça-feira, minha mãe começou a dar comida, petisco, que ela amava na boca dela, e ela só cheirava. Na verdade, ela, de primeira, ela chegou a cheirar, mas depois ela não cheirava mais. Minha mãe foi mandando vídeo pra mim, e eu falei, mãe, chegou a hora. E aí eu vim pra casa pra me despedir da Melody, porque eu sabia no caminho... Gente, eu sabia, o jeito que ela tava chorando e o olhar dela não era Melody ali, era dor, era só dor que ela tava sentindo. E ela tava despedindo da gente com o olhar, ela já tava despedindo da gente. E eu cheguei, eu vi a situação que ela tava, ela não andava mais, ela arrastava as 2 patinhas de trás. Eu falei, não é essa lembrança que eu quero ter dela, eu não quero ver ela dessa forma. E o veterinário, ele já tinha autorizado a eutanásia em dezembro. Ele falou, olha, né, já tá na hora de vocês pensarem nisso, ou ela vai morrer de dor, agonizando de dor. E aí mas eu gosto de frisar aqui, de dezembro pra cá, ela não ficou agonizando de dor. Eu dei os remédios, comprimidos, fizemos os tratamentos paliativos todos pra ela ficar sem dor, tá? Então, ela não ficou agonizando de dor, ela ficou poucas horas com dor, porque eu tomei a decisão e eu fui até o crematório aqui de Marília, fiz o plano e falei, olha, nós estamos levando ela no veterinário pra, né, pôr um fim à dor dela. E realmente foi isso, nós levamos no veterinário e a Melody descansou, porque ela já estava arrastando as 2 perninhas, ela não conseguia mais andar, ela estava gritando de dor. E outro detalhe também, eu percebi que de segunda para terça, de noite eu vi que a perninha dela tava meio preta, meio roxa, assim, sabe? E aí quando o veterinário veio na terça de manhã, ele percebeu que tava dilacerando as veias delas, os músculos, tudo ali da perninha, porque o tumor tinha estourado. Então, ele estava estourando, ele estava dilacerando todos os tecidos dela. E por isso que tava ficando preto, né? Eu percebi que tava ficando meio preto, meio roxo, como se fosse um hematoma mesmo, sabe? Quando a gente bate o braço, bate a perna, fica aquele roxo, preto, aquela coisa feia. Tava assim a perninha dela, eu percebi isso. E na terça-feira de manhã, eu também vi que tava bem escuro, sabe? Tava bem preto mesmo. E aí eu percebi que aquele tumor, ele tava se mexendo ali, ele tava, na minha cabeça não veio estourando, pra mim ele tava tomando toda a parte da perninha dela. Então, tanto que, assim, gente, ela descansou com a perninha rígida, dura, ela não dobrava mais a perninha, ela não tinha mais o movimento. E quando eu falo da dor que ela tava sentindo, eu não me emociono, eu não choro, porque eu tirei a dor dela, sabe? Eu não permiti, eu não quis ver, eu não quis ter essa lembrança desse momento dela chorando, dela com dor. Então eu sei que eu fiz o melhor pra ela
em vida, em quase 14 anos juntas, eu fiz o melhor, entende? Então eu sei que ela descansou e ontem foi o velório dela. Os Estrelinhas no Céu aqui de Marília, eles foram sensacionais, o Hugo foi sensacional, eu recomendo de olhos fechados. Minha filha vai cremar e ontem foi a última despedida e fez parte do luto. Ninguém queria que eu fosse no velório, minha mãe não queria, meu irmão não queria, ninguém queria que eu fosse no velório, mas eu fui sabendo que era só uma última homenagem, que eu não ia ver ela, que era só o corpinho dela. E realmente foi isso, foi uma última homenagem. Ela tava com uma florzinha assim na patinha. Foi uma última homenagem pra minha princesa. E não era ela, eu queria o cheiro dela, eu queria ouvir a respiração dela, que eu amava, ouvir ela dormir. Eu queria, sabe? E o pior do luto não é definitivamente, não é o velório. O pior do luto é o dia a dia. É eu estar nessa casa, não ver ela, eu deitar sem ela, eu ir dormir sem ela, eu acordar sem ela, não pôr ração pra ela, não limpar o xixi dela, o cocô dela. O pior do luto é isso, sabe? Então, é a primeira vez que eu tô vivendo um luto, que eu tô sentindo a falta de algo físico. E é doloroso demais, mas tem hora que eu me reconstruo, tem hora que eu consigo seguir em frente, dar um passo maior, tem hora que eu só quero chorar e me enfiar dentro do útero da minha mãe de novo. E outra coisa, gente, que me despertou foi o medo de perder, de alguém morrer. Eu tô com medo de acontecer alguma coisa com a minha mãe. Sábado, minha mãe saiu com a minha tia, que ela foi levar minha tia embora. E eu e meu noivo, nós ficamos em casa. E eu comecei a chorar, porque minha mãe saiu, ainda tava claro, mas foi escurecendo, assim, logo que ela saiu, sabe aquele horário de 6 para 6:30, que dá aquela escurecida rápida? Então, minha mãe saiu mais ou menos esse horário e a casa foi ficando escura, porque não tinha nenhuma luz acesa. A casa foi ficando escura e aí eu comecei a chorar, desesperadamente, porque a minha Melody não tá mais aqui e a minha mãe também não tava. Então deu aquele desespero. Mas eu sei que Deus tá comigo, Deus é bom o tempo todo. Eu agradeci muito a Deus pelos 14 anos que a Melody viveu comigo. E Deus é bom, Deus foi bom comigo, pelo presente que Ele me deu. E obrigada a todos que choraram comigo, que passaram esse momento comigo. A Bíblia fala, né, pra chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, com quem está feliz, né? E obrigada à minha mãe. Eu não sei, gente, minha mãe é a mulher mais forte, a pessoa mais forte que eu conheço, porque ela já passou pelo luto do meu pai, ela passou pelo luto dos meus avós, né, da mãe, do pai dela. Uma tia minha faleceu e eu não sei como ela aguentou, porque é uma dor que você não vê o fim dela. Quando você tá no ápice do luto, que pra mim foi terça, quarta e quinta, na sexta eu já acordei um pouco melhor, eu consegui almoçar. Durante o dia eu fiquei bem, à noite eu derrubei, assim. À noite eu me derrubei, assim, eu não me encontrei. Mas durante o dia foi melhor, assim, pra mim. Mas o ápice pra mim do luto foi terça, quarta e quinta-feira. Era uma dor que eu não via o fim, era algo que eu não via sentido, era uma dor que eu não sabia descrever. Agora ela parece que ela tá mais adormecida, mas ela ainda tá aqui. Tem hora que eu quero chorar. Obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Um grande beijo. Minha Melody, eu te amo tanto. Eu tô com tanta falta sua, sinto falta de tudo seu. Minha Melody, você é única. A mãe tá com muita falta sua. Falar, gente, eu falava em vida. Engraçado que no último um mês, assim, eu perguntava tanto pra ela se ela me amava. Eu não sabia o porquê que eu tava perguntando aquilo, mas eu falava, você me ama? Porque eu sempre falei, a mãe te ama, você é especial. Sempre falei pra ela, sempre, desde pequena, você é uma princesa, você é a melhor coisa que eu tenho. Eu sempre falava isso pra ela. E no último mês eu comecei a perguntar, você me ama? Você me ama? Você me ama o tanto que eu te amo? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham ficado até aqui, até o final desse vídeo.
deixa o like, se inscrevam no canal. Eu vou começar um diário de noiva. A minha vida precisa continuar, eu preciso seguir em frente. Então é isso, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Me segue no Instagram que eu vou postar pra vocês diário de noiva. Me segue no TikTok também, que eu tô postando vários vídeos por lá. Não só esse conteúdo de morte, eu não quero ficar sobrecarregando, sabe? Eu quero trazer a alegria que a Melody trouxe pra mim, sabe? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!